A paz do Senhor, meus queridos e amigos, irmãos em Cristo Jesus. Quero aqui fazer mais um resumo, trazer mais um resumo da nossa EBD do dia 30 de janeiro, que será na próxima semana, a lição número 5. E desde já estou grato aos irmãos que visualizam, que veem nossos estudos através do nosso canal. E é muito bom lembrar os irmãos que quem não for inscrito, se inscrevam, compartilhem, nos ajudem para que esses vídeos cheguem mais a pessoa, alcance mais pessoas, alcance mais alunos e também os professores, que é um bom resumo para sintetizar a nossa aula, pois a nossa aula requer mais tempo e às vezes não temos muito tempo. E esse resumo aqui é muito importante. Vamos falar aqui da lição número 5, que tem por tema como ler as Escrituras. Eu quero ler aqui com os irmãos só apenas o texto áureo. O texto áureo diz assim: E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu que lês? Atos capítulo 8, versículo 30. E correndo Felipe, ouviu que lia Isaías, e disse: Entendes tu que lês? Atos 8 e 30. Então, para trazermos aqui em resumo, em poucas palavras, queremos aqui ser um pouco mais conciso com os irmãos, para não tomar muito tempo. E vamos falar agora da lição. Como já vimos na lição passada, nós temos aí que o Novo Testamento traz uma revelação mais repleta, uma revelação mais completa com respeito ao Antigo Testamento, pois ele é a chave da Antiga Aliança, O Novo Testamento é a chave da Antiga Aliança, que nos abre aí um leque, nos abre aí uma porta para o conhecimento, para o entendimento das Sagradas Escrituras. Jesus aqui, ele é o elemento mais importante, porque Jesus, ele é o elemento interpretativo de toda a Bíblia. Jesus, ele abre a nossa mente, ele abre os horizontes para que entendamos e compreendamos as Escrituras Sagradas. Agora é importante lembrar aos irmãos, os professores, que nós devemos fazer ou trazer à classe bíblica uma hermenêutica pura, uma hermenêutica cristocêntrica. Amém? Essa é a introdução da nossa aula de hoje. A questão dos gêneros literários, vamos pontuar a questão do gênero literário, vamos pontuar também a questão da intenção do autor, qual era a intenção do autor quando escreveu determinado livro. Esse é o segundo ponto. E o terceiro e último ponto é que a Bíblia, ela tem um único sentido. Quando se fala no sentido original da Bíblia, ela é único. Ela tem um único sentido. A Bíblia não tem sentidos ambíguos, não tem dois sentidos, não tem três sentidos. A Bíblia tem um sentido só, originalmente falando. Embora que nós tenhamos aí várias explicações, várias formas de se interpretar, de pensar e assim por diante. Pois bem, no gênero literário, nós temos aqui que entender que a Bíblia, ela tem vários gêneros literários. São vários gêneros literários que a Bíblia tem. E quando nós falamos sobre gêneros literários, nós falamos aqueles gêneros literários que estão classificados como aqueles que têm composições literárias. Aqueles que foram classificados com a composição literária. Por exemplo, nós temos na Bíblia, no Salmo 119, ali uma poesia hebraica. E o texto literário é um texto de conto, de história, e de poema, de poesia, assim por diante. Nós temos narrativas na Bíblia Sagrada, como 1º e 2º Samuel, em Atos, e temos também em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, quando Jesus ele trata de uma parábola, quando o intérprete da lei vem até Jesus e interroga Jesus,
e pergunta a Jesus acerca de algumas coisas, e Jesus diz para ele: olha, aconteceu assim, assim, assado. Os irmãos entendem aí, sabe qual é a parábola? É a parábola do bom samaritano. Não vou recitar aqui para não tomar muito tempo, mas nós estamos aí mostrando aos irmãos que há narrativas literárias que nós devemos entender. E a importância de reconhecer esses gêneros literários é bom, porque nós vamos ter mais preocupação nos textos e contexto que lemos, ok? Os irmãos estão vendo aí que eu estou com um pouco de dificuldade porque estou gripado, com muita tosse, empreendendo para não tossir. Aí temos a importância do texto literário, porque já imaginou se eu interpretar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ou os evangelhos sinóticos, e eu for dar uma interpretação, trazer uma hermenêutica dos evangelhos igual a uma hermenêutica na carta paulina, ou em uma das cartas paulinas? Se eu interpretar os evangelhos igual interpreto as cartas paulinas, eu vou aí cometer um erro, talvez. Algumas pessoas não vão entender. Eu vou cometer alguns equívocos teológicos, doutrinário, porque as classificações ou as características de cada um é diferente. Então, isso é muito importante entender o texto literário por isso. Porque quando Paulo escreveu, por exemplo, Paulo teve a felicidade de escrever para determinada pessoa, como Mateus, Marcos, Lucas também teve a felicidade de escrever para outro público, e daí por diante. Isso é muito importante, porque ler o texto dentro do seu contexto e trazer uma hermenêutica pura e sadia para os nossos ouvintes. Então, isso é muito importante. Eu não poderia deixar de frisar isso, né, que a gente não pode ler as cartas paulinas como os evangelhos, ou seja, interpretar ambos iguais, porque aí traria um equívoco de interpretação. No segundo ponto que nós temos é sobre a importância da intenção do autor sagrado. O que o autor sagrado queria dizer, para quem ele escreveu, isso é muito importante. Então, já para adiantar aqui, nós temos aqui esse ponto que é muito importante. Quando Paulo, por exemplo, ele escreve aos Coríntios, ele endereça a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. Essa primeira carta aos Coríntios foi endereçada a eles, exclusivamente aos Coríntios. Então, essa carta aos Coríntios não foi endereçada à igreja dos dias atuais. Ela foi endereçada à igreja dos tempos de Paulo. Tinha um público-alvo para que aqueles leitores de então lessem e entendessem o que Paulo queria dizer. Mas é interessante, queridos irmãos, falarmos que apesar dos anos, dos mais aí 20 séculos, houve aí um lapso de tempo aí, né, desses 20 séculos, que todavia, através de todo esse trajeto, a carta foi endereçada aos Coríntios, mas o Espírito Santo, através da revelação, ele conduziu esse processo até nós. O Espírito de Deus nos trouxe, através da revelação da sua própria palavra, para que entendêssemos e compreendesse a sua palavra. Então o Espírito Santo, ele conduziu esta carta. E nós cremos nas Escrituras como palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus puramente, porque a palavra de Deus é digna de toda honra e de toda glória. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, se nós aprendemos alguma coisa, é porque a Bíblia Sagrada, ela nos trouxe aquilo que nós deveríamos aprender. Jesus disse: se credes em mim,
como diz as Escrituras, João capítulo 7, versículo 38, ele disse: credes em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do seu ventre. Então, nós cremos na palavra de Deus como toda palavra inerrante, inspirada e infalível. Ela é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Ela é toda inspirada. Portanto, finalizando aqui, nós temos o texto bíblico. Ele tem apenas um sentido. Porém, como já falei, ele tem múltiplas explicações, ou seja, muitas explicações. É importantíssimo pontuar que o texto bíblico sagrado ele tem só um só sentido original, mas diversas explicações, porque o texto no qual foi escrito originalmente a Bíblia no grego, se não me escapa da mente, no grego koiné, no grego popular, aquele grego que mais se conhecia na época de então, e as escritas não era fácil. Então talvez nós o compreendamos perfeitamente por causa do texto, que nós não temos originais, ou não sabemos traduzir corretamente, ou algumas traduções traz aí algumas dificuldades para que entendamos perfeitamente, ok? Outra coisa importante é que quando nós lemos a Bíblia, o texto sagrado, para entender cada texto, eu tenho que entender o texto dentro do seu contexto. Então eu quero saber o que o autor disse, para quem ele escreveu, qual era a intenção do autor escrever determinado livro e para quem. Isso é muito importante. Sem esse amparado crítico, nós não podemos compreender corretamente a palavra de Deus. Então, como eu posso ler a Bíblia? Eu tenho que ler a Bíblia de acordo com cada característica do escritor. A carta, Atos, a história, a narrativa de Atos, eu tenho que ler ali dentro do seu contexto. As epístolas paulinas, pastorais, a epístola da prisão, eu tenho que ler ali dentro de cada um, dentro do seu contexto, para poder trazer uma hermenêutica, uma compreensão melhor aos nossos alunos. Que Deus em Cristo vos abençoe e que possamos perguntar a nós mesmos o que o texto está dizendo, o que o autor quer dizer com aquilo ali, para quem ele escreveu e assim por diante, tá bom? Que Deus abençoe. Fique aí com esse resumo aí e passem para outros, critiquem, fale alguma coisa aí no rodapé, aí nos comentários. Deixa aí seu comentário, o que eu posso melhorar, o que eu posso, em que eu errei. Pode criticar aí, não tem problema nenhum. Estamos aqui para aprender uns com os outros. Que Deus abençoe e um forte abraço.